Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar a falar, das nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, Vamos a DS9 e vamos fazer aqui, um arco triplo, que começa a segunda temporada de DS9. Nós vamos falar conjuntamente de 3 episódios, tá? Que são A Volta para Casa, tá? Que é o primeiro da segunda temporada, o segundo, que é O Círculo, e o terceiro, que é O Cerco, tá? Esse é um arco triplo, muito interessante, por quê? Porque ele vai meio que ser um preâmbulo, que a gente pode falar, entendeu? Do que Star Trek DS9 seria, que seria uma série, entendeu? De Jornada nas Estrelas, que discutiria demais mesmo, e de uma forma muito bem elaborada e muito bem escrita, questões de ordem política, tá? Cuja maior manifestação foi a Guerra do Dominion. É como se esse arco triplo, já indicasse, que a gente teria, esse gigantesco arco aí que foi a Guerra do Dominion, que é um arco bem complexo que a gente vai, falar mais lá adiante, Eu vou dar umas rápidas pinceladas aqui, porque eu tenho muita coisa para dizer, tá? E esses 3 episódios eles estão muito bem esmiuçados, no meu texto lá da Batata Espacial, tá? Mas a ideia é mais ou menos a seguinte, Você tem um grande herói bajoriano, chamado Linalas, que está preso num campo de concentração, que é resgatado pela Kira, e pelo chefe O'Brien, mais outros prisioneiros bajorianos, E a importância desse Linalas, que ele é um grande herói nacional, Ele matou um Ghoul, que teria, vamos dizer assim, exterminado 6 aldeias bajorianas, Então ele é visto como uma grande lenda, Inclusive ele era dado como morto em combate, E o Linalas é importante por quê? Porque o governo provisório ele está coalhado de facções, entendeu? De políticos, de ministros ali, entendeu? Que estão fazendo uma disputa interna pelo poder, E o Linalas ele poderia unificar, entendeu? Essas pessoas, no caso, Por um outro lado, você também tem um grupo chamado O Círculo, que é um grupo de extremistas bajorianos, que falavam em, abre aspas, tá? É citado no episódio, Bajor para os bajorianos, que eles consideravam que Bajor tinha que ser dado aos bajorianos, que todas as outras criaturas, que não fossem bajorianas eram inferiores e que elas tinham que ser expulsas, Só para a gente lembrar, Bajor para os bajorianos seria uma paráfrase, de A América para os americanos, que o presidente James Monroe, dos Estados Unidos fez, através da sua doutrina Monroe, que foi vamos dizer assim, a justificativa para o início do processo imperialista dos Estados Unidos na América Central e Latina, no caso, E, quer dizer, é interessante a gente perceber, que esse grupo do Círculo, ele, por exemplo, ele promove terrorismo doméstico, ele está tentando derrubar o governo provisório, espalhando fake news. Olhem isso, gente. Espalhando fake news, Eles conseguem arregimentar uma parte dos militares pro lado dele para poder derrubar o governo provisório, entendeu? Usando fake news, entendeu? Usando terrorismo doméstico, tá? E é um grupo extremista. E percebam que esse grupo extremista bajoriano está sendo associado ao imperialismo americano, Só para a gente começar a conversar sobre esse episódio, para vocês verem como esse episódio está trabalhando a política, entendeu? De uma forma bem clara, não é metafórica não. Eu vejo isso de uma forma bem clara. O Bajor está sendo usado como campo de ação disso, mas a gente está vendo bem claramente, entendeu? Alguns elementos aí, tá? Que a gente vê, na vida real aí, no caso, Isso numa série lá da década de 90, hein? Pois bem, o que acontece, O que o Círculo quer fazer? O Círculo, usando essas fake news, ela quer desacreditar a Federação perante Bajor, entendeu? E assumir o poder ela somente, entendeu? No caso, E quem fornece essas armas para, entendeu? Esse grupo do Círculo, para promover essas ações armadas, esses atentados terroristas, para promover tudo isso? São os cardassianos, através
de um povo chamado Cressari, né? Só que o Círculo não sabe que são os cardassianos que estão fornecendo armas. Os cardassianos estão fornecendo armas para o Círculo, porque perceberam que o Círculo tem essa aversão à federação, né? Bajor para os bajorianos, né? Então tudo aquilo que é considerado estrangeiro tem que ser tratado com xenofobia, né? Xenofobia que é uma das, podemos dizer, né? Uma das características do fascismo, né? Que também é muito associado a essa cultura washington americana também, que também é meio xenófoba, que não gosta, por exemplo, de imigrantes, essas coisas, que tem que ser branco, anglo-saxão e protestante, né? Quer dizer, a gente vê que as coisas estão meio interligadas aí, né, no caso, né? E aí o que que acontece? Eles não sabem disso, né? E os cardassianos aproveitam essa xenofobia do Círculo, entendeu? Para quê? Para poder botar a federação para o escanteio, e aí eles voltam e dominam de novo, né? Bajor, né? A ideia é essa. Então, os cardassianos, que eram os inimigos, né? Estão usando essa tática do dividir para reinar, né? Quer dizer, uma tática que a gente já viu na história também em vários exemplos, né? E aí o que acontece, né? A federação, né, o Cisco, né, a Kira, eles vão ter que lutar contra isso, entendeu? A Kira é sequestrada pelo Círculo, ela descobre que um ministro, entendeu, do governo provisório, ele é o Círculo, né, que é o Jaro, né, que inclusive é um ator que fez uma vez o Drácula, né, num supercine desses aí da vida, tá? E o Jaro, né, que é o poder político, entendeu? Ele vai se aliar a quem? A Vedek Vin, que está querendo ser uma Kai, entendeu? Mas ela não tem muita força para isso. A Vedek Vin, que tem uma visão mais ortodoxa, entendeu? Da religião, uma visão mais fundamentalista da religião, está se unindo a um político fundamentalista xenófobo, entendeu? Para poder, entendeu? Tomar o poder, né? Qual é um outro lugar onde a gente vê essa união entre esse poder político e esse poder religioso? A gente vê isso, por exemplo, no fascismo, né? Onde o fascismo procurou o apoio da Igreja Católica para lutar contra o comunismo, por exemplo, contra o socialismo, né? Então, quer dizer, Star Trek DS9 está sendo muito mais incisivo aí em questões políticas, né? Está sendo muito incisivo aí em questões políticas e eu não vejo um discurso muito metafórico nisso, não. Eu vejo uma coisa bem clara aí, entendeu? E muito bem posicionada. Quem escreveu isso sabia o que estava escrevendo, entendeu? E sabia o posicionamento político ao qual ele queria mostrar, crítico ali, né, no caso, né? É claro que vamos ter essas investigações todas, né? O episódio ele vai transcorrer, né? O Odo vai descobrir a conspiração cardassiana, vai ter as provas, a Kira vai mandar as provas, né? A estação vai ser invadida pelos militares bajorianos manipulados pelo Círculo, né? O Cisco vai oferecer resistência a isso, vai informar os militares bajorianos que eles estavam sendo manipulados por fake news do Círculo, né? Então todas essas coisas vão acontecer nesse episódio, entendeu? Que está discutindo política não metaforicamente. Esse episódio, na minha opinião, está discutindo política de uma forma muito clara e muito bem posicionada, tá? Por que eu falo essas coisas? Porque ultimamente, né, a gente tem passado por uma situação de polarização tão grande, entendeu? Que parece que as pessoas agora estão com medo de discutir política ou não querem discutir política, tá certo? O que acontece, gente, isso é uma opinião pessoal minha, você pode concordar, você pode discordar, né? Teoricamente estamos numa democracia, né? Mas o que eu acho, entendeu? É que nós, aqui no Brasil, né, e também no mundo, se a gente olhar assim, nós sempre tivemos uma tradição muito autoritária, né? A gente está num país de tradição muito autoritária, entendeu? A gente sempre foi proibido de discutir política, tá certo? Sempre foi. Eu, por exemplo, no meu ensino fundamental, em plena ditadura militar, eu não pude aprender nas minhas aulas de história o que era socialismo, eu não pude aprender o que foi Revolução Russa, eu não pude aprender nada disso. E a gente perguntava para a professora, tá? E a professora tentava sair pela tangente porque ela sabia que ela era proibida de discutir aquele assunto. Entendeu? Então ela dizia que socialismo era viver num país onde o governo mandava todo mundo se vestir de azul, por exemplo. Entendeu? Pô, não tem nada a ver, né? E aí o que acontece?
a gente sempre foi proibido de discutir política. E a internet trouxe, entendeu, voz para todas as pessoas, né? E as pessoas que ainda não estão acostumadas a um debate, a uma troca de ideias, quando vê uma opinião diferente da sua, entendeu, acha que aquela pessoa é sua inimiga. Entendeu? Acha que aquela pessoa é sua inimiga. E aí, entendeu, a troca de ofensas acontece. E aí o que acontece? As pessoas preferem não discutir para não ter briga. Entendeu? Mas, infelizmente, a gente só vai se acostumar a ter a liberdade de discutir e de debater se a gente exercer essa liberdade de discutir e de debater. E de não fingir que ela... E de não colocar uma pedra em cima dessa conversa. Vai ser um processo complicado, vai ser um processo doloroso, vai ser um processo chato, vai ser um processo chato, mas ele é absolutamente necessário. E discutir política também, inclusive partidária. Tá? Inclusive partidária. Tá certo? E Jornada nas Estrelas sempre fez isso. Tá? Isso tem que ficar bem claro aqui. E se posicionou. Se posicionou. Ah, mas o Gene Roddenberry discutia isso de forma metafórica, não sei o que, coisa e tal. Sempre falam isso. Mas vamos lá. O Gene Roddenberry fazia uma série para a televisão aberta. O Gene Roddenberry fazia uma série para uma cultura branco, anglo-saxã e protestante na década de 60, quando os negros estavam começando a lutar pelos direitos civis e você tinha uma entidade como a Ku Klux Klan que saía pela rua e falava assim, vamos matar uns negros hoje. Era dentro desse contexto. Então, o Gene Roddenberry ele precisou ser metafórico, por quê? Para driblar a censura. Mais ou menos como os autores de teatro aqui no Brasil tinham que fazer em 1968 para driblar o AI-5. Entendeu? Então, lacração é isso. É você proibir, entendeu, de discutir política, tá? Porque quem era proibido, quem discutia a política na época que era proibido, era literalmente lacrado na cadeia. Então, lacração é isso. Para começo de conversa. Certo? Outra coisa, o Gene Roddenberry, ele discutia a política de forma metafórica, mas ele se posicionava muito bem. Vamos pegar um exemplo, aquele artigo que eu fiz sobre Jornada nas Estrelas e o fascismo lá para a cultura projetada. Né? Aquele episódio, né, dos padrões de força, né, que o Kirk e o Spock encontram um planeta onde está rolando o regime fascista. Quando eles se disfarçam de nazistas e o Spock coloca um capacete nazista para esconder as orelhas, o que o Kirk fala? Esse capacete está muito bem escondendo seus pecados, Sr. Spock. Lembremos que os brancos anglo-saxões e protestantes da época acharam que o Spock parecia um demônio. E aí o Spock vai cobrir as orelhas de demônio dele com o quê? Com um capacete nazista. Gente, vejam o que o Roddenberry está fazendo. O Roddenberry está associando o nazismo ao preconceito dos WASPs. Ele está mostrando que os WASPs, os brancos, anglo-saxões e protestantes dos Estados Unidos da América, têm, entendeu, uma semelhança com o nazismo. Onde na cultura pop a gente encontra uma coisa semelhante? A infiltração da Hydra na SHIELD em Capitão América 2. Como se o imperialismo americano, entendeu? E a SHIELD como braço armado desse imperialismo americano tivesse sido influenciada por quem? Por cientistas, entendeu? Nazistas da Hydra. Olha isso. Essa aproximação entre a Hydra e a SHIELD, entre o WASP e o nazismo. Isso é mencionado pelo Gene Roddenberry indiretamente. Ele está se posicionando politicamente. Tá? As críticas também ao racismo, também naquele episódio onde os caras eram metade brancos e metade negros, não é só o Rúrio e o beijo interracial não, tá, gente? Tá? Então, quer dizer, o Roddenberry, ele realmente, né, se posicionava isso. Recentemente tem sido feitas críticas a Discovery porque Discovery está se posicionando politicamente. Discovery se posicionou politicamente? Se posicionou politicamente, mas eu acho que de repente até de uma forma muito mais metafórica do que o Gene Roddenberry, muito mais metafórica, inclusive, do que até de Snyder. Tá? Para ficar bem claro isso. Ah, você pode não gostar do roteiro de Jornada nas Estrelas Discovery, coisa e tal.
Mas vejam bem, as pessoas que estão escrevendo os roteiros de Jornada nas Estrelas Discovery, entendeu? Não são as mesmas que escreveram os roteiros lá da década de 60 e as que escreveram os roteiros da década de 90. Elas são de um outro extrato social. Elas têm origem imigrante, por exemplo. Então elas estão, entendeu? Mostrando as visões de mundo delas. Tá? Elas estão mostrando as visões de mundo delas. Você não concorda com as visões de mundo dela? É um direito seu. Mas elas têm o direito também delas se manifestarem. Todo mundo tem o direito de se posicionar. Ninguém é filho de chocadeira, como falava o João Saldanha. Entendeu? Então isso tem que ficar bem claro. A gente não pode ter medo de discutir política. Você está lá no grupo de WhatsApp, bota uma postagem política lá. As regras do grupo proíbem discussão política. A gente não pode fazer isso, gente. A gente tem que, sabe... A gente tem que ter a cabeça aberta, entendeu? Para poder discutir. A gente tem que ter a cabeça aberta para escutar a opinião do outro. Entendeu? E isso só vai acontecer se a gente debater. É um contrassenso a gente ficar fazendo grupos de Jornada nas Estrelas aqui na internet, entendeu? E botar visões a favor e contra determinada série e botar uma pedra em cima da discussão política. Não, política a gente não discute. Entendeu? Você faz um grupo para estimular o debate desde que não fale sobre política. Sabe? É uma coisa meio contraditória, vocês não acham? Sei lá, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que discutir tudo. E Jornada nas Estrelas sempre foi uma série que discutiu política. Sempre. Entendeu? Sempre. Ah, tá fazendo militância. É um direito dos caras. Você tem o direito de não gostar disso, você tem o direito de falar que não gosta disso, beleza. Mas os caras também têm o direito de se posicionar. Entendeu? A gente viu, né, na posse do... A gente viu, né, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, né, que se eu falar aqui vai ser uma coisa datada, mas a gente viu o que aconteceu com a questão da invasão do Capitólio. Lacração é isso, gente. Lacração é você não aceitar um processo democrático, é você desvalorizar um processo eleitoral para quê? Para justificar o quê? Uma ditadura. A implementação de uma ditadura. Era isso que os fascistas faziam. Falavam que a democracia é um regime fraco e corrupto para justificar o quê? Um regime autoritário. Isso está acontecendo agora. Quando você vê pessoas por aí que estão deslegitimando o processo eleitoral dos países, entendeu? É porque eles querem justificar o quê? Um governo autoritário. Tá entendendo? E aí tem gente que respeita, tem gente que quer isso. Cara. E a gente não pode se posicionar contra isso, inclusive numa série de televisão. Entendeu? Então, sabe, isso é uma opinião pessoal. Vocês podem escrever nos comentários o que vocês quiserem, entendeu? Eu sempre, nos meus comentários, pelo menos aqui, entendeu? Sempre fui tratado com muita educação pelas pessoas que comentam os vídeos que eu coloco, entendeu? Porque eu tento colocar as coisas com argumento, eu não agrido ninguém. Também não quero ser agredido, obviamente, entendeu? Mas nós temos direito da gente se posicionar, tá certo? Você tem todo o direito de não concordar comigo. O exercício democrático é esse, entendeu? Mas eu acho que a gente, sabe, tem que estar aberto ao debate sempre e para tudo. Todas as questões, inclusive as de ordem política e, entendeu? O mais importante de tudo, as pessoas se tratando com respeito. E esse debate respeitoso ele só vai acontecer se a gente exercitar esse debate. Tá certo? Gente, já falei demais, tá? Vou ficando por aqui. Vida longa e próspera, tá? O texto sobre esses 3 episódios vai estar lá na Batata Espacial, tá? Eu tinha que fazer um vídeo me posicionando com relação a isso, que eu tenho visto coisas aí rolando na rede, que eu confesso a vocês que eu não tenho concordado muito, entendeu? Ultimamente, de ver, entendeu? Então eu tô expondo meus argumentos aqui. Vocês me desculpem se eu sair um pouco, né, do tema, né, da discussão do episódio, entendeu? Mas a gente falou sobre o episódio está bem explicadinho lá na Batata Espacial, tá? E é isso, gente. Não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? E se inscrever no canal e comentem mesmo. Venham conversar comigo mesmo. Vamos fazer um debate educado e sadio aqui, tá? Muito obrigado a todos. Um abração e até a próxima.